Você já parou para pensar se a sua família saberia exatamente o que fazer com os seus bens caso amanhã você não estivesse mais aqui? Ou ainda, se uma possível divisão de bens viria a trazer conflitos entre as pessoas que você mais ama? Olá, eu sou Yara Alana de Oliveira, acadêmica do curso de Direito Unipar, Paranavaí, e esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora e doutora Juliana Luiza Mazaro. O tema da minha pesquisa é Organização do Patrimônio em Vida como forma de prevenção de conflitos sucessórios. Falar sobre patrimônio e sucessão significa, inevitavelmente, falar sobre a finitude da vida. Um assunto que muitos preferem evitar por se tratar de um tabu, falar sobre a própria morte. Mas é aí que começa o verdadeiro problema. Aquilo que deixamos de organizar em vida pode acabar sendo decidido pelos nossos sucessores justamente em um momento de fragilidade emocional, carregado de tantos outros possíveis transtornos. Quando não existe um planejamento, a família pode enfrentar um processo de inventário, possíveis divergências sobre a divisão de bens e, em situações mais complexas, conflitos que podem se prolongar por anos e até comprometer os próprios vínculos familiares. Mas será que é possível se antecipar a tudo isso? A resposta é sim. É nesse contexto que surge o planejamento sucessório, que consiste, de maneira geral, na utilização de instrumentos jurídicos que permitem organizar, ainda em vida, a destinação e a transmissão do patrimônio, sempre respeitando os limites estabelecidos pela legislação. O objetivo da minha pesquisa é justamente investigar como esses mecanismos podem contribuir para a redução de litígios, para a preservação do patrimônio e também para a manutenção dos vínculos familiares. O ordenamento jurídico estabelece limites, especialmente quando existem herdeiros necessários, garantindo a eles a chamada legítima. Portanto, o planejamento sucessório precisa ser construído dentro de limites legais. E quais instrumentos podem ser utilizados? Entre os principais, destaco a doação com reserva de usufruto, o testamento público e as holdings familiares. De forma resumida, na doação com reserva de usufruto, é possível antecipar a transferência de um determinado bem, de uma determinada propriedade, enquanto o doador mantém o direito de usar esse bem ou de receber os frutos durante a vida. É uma possibilidade de organização antecipada do patrimônio, mas que precisa ser estruturada com cuidado para respeitar os direitos dos demais sucessores. O testamento público, por sua vez, permite que a pessoa manifeste sua última vontade de maneira formal dentro dos limites da lei. Por ser realizado perante um tabelião e seguir determinadas formalidades, ela proporciona maior segurança jurídica e reduz as possibilidades de questionamentos futuros. Outro instrumento que vem ganhando força é a holding familiar, que pode ser utilizada para a organização do patrimônio e participações societárias. Ela pode facilitar a administração e a transmissão do patrimônio familiar, mas deve respeitar os direitos sucessórios previstos na legislação. E aqui está um ponto fundamental da minha pesquisa. Não existe uma fórmula única de planejamento sucessório que sirva para todas as famílias. Cada situação é única e deverá ser apreciada individualmente. Se faz necessário observar quem são os herdeiros, o regime de bens do casamento ou união estável, a existência de empresa, a presença de herdeiros menores e até mesmo possíveis conflitos já existentes naquele núcleo familiar. Isso significa que um planejamento sucessório não deve ser feito simplesmente porque está na moda aquela determinada ferramenta ou porque funcionou para aquela determinada família. Um planejamento inadequado pode, inclusive, gerar questionamentos e conflitos que era o que justamente desejava-se evitar. Por isso, a pesquisa demonstra que a organização patrimonial em vida pode ser um instrumento juridicamente eficaz para a prevenção de conflitos sucessórios, desde que seja realizada de forma adequada, individualizada e respeitando os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. O planejamento sucessório vai muito além de simplesmente decidir quem vai ficar com o quê. Ele envolve segurança jurídica, preservação patrimonial e o cuidado com aqueles que permanecerão. Portanto, quando uma pessoa organiza o seu patrimônio em vida, ela não está apenas pensando nos seus bens, mas no futuro de sua família. Quer evitar que tudo aquilo que ela construiu durante a vida torne-se possíveis conflitos posteriores. Planejar a sucessão não é pensar na morte, é pensar naqueles que continuarão depois dela.